Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa Boas Novas na web, como acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui com mais um programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou repetir esta conclamação da palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, em um de nossos cultos, na Igreja Batista Boas Novas. Nosso templo está na rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos. Aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Temos o grupo de crescimento cristão e depois, então, segue-se o culto coletivo, o culto de celebração ao Senhor. À noite, às 19 horas, culto de anunciação de uma mensagem de paz, esperança e de salvação para o mundo. Programe-se para estar conosco em um de nossos encontros. Será uma alegria poder receber você e a sua família. Pode trazer a sua criança. Temos um espaço especial, uma programação também muito especial para a sua criança. Enquanto você assiste o culto com os adultos, as crianças têm um ambiente e um programa especial para elas. Vamos buscar a presença do Senhor, falar com Deus, buscar a direção do Senhor para a nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas. Vamos pedir ao Senhor a bênção sobre a nossa nação, sobre cada família do Brasil, sobre a igreja, sobre o povo brasileiro. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o mundo. Você, onde você estiver, você pode nos acompanhar, pode também convidar pessoas para estar assistindo. Copie o link, manda para os seus amigos, seus irmãos. Você também pode compartilhar, pode comentar, dar o seu like aí, vai ajudar para que essa transmissão alcance mais pessoas. Muito bem, vamos falar com Deus. Dá uma paradinha aí que você está fazendo, separar esse tempinho para recarregar as nossas baterias espirituais e estar assim alimentando-nos espiritualmente, ok?
Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, com muita alegria em nosso coração e com muita gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós, pelas orações respondidas, pelos milagres já, ó Deus, concretizados, pelos milagres em andamento. Ó Deus, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Louvado seja o Senhor pela presença do Teu Espírito Santo em nós e entre nós. Queremos agradecer ao Senhor pela nossa família biológica. Ó Deus, também queremos agradecer ao Senhor pela nossa família espiritual, a Igreja do Senhor Jesus. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes desta semana, todos eles, que a boa mão do Senhor continue sobre os mesmos, concedendo muitos anos de vida, repletos de toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós clamamos ao Senhor pelas famílias brasileiras, pela nossa nação, por cada pedacinho dessa terra, onde estiver uma família, ali estejam as bênçãos do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada lar, os casais, os casamentos, as crianças, adolescentes e jovens, os da terceira idade. Que o Senhor Deus possa estar visitando a nossa nação com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que nada falte a nenhuma família brasileira, o pão do cada dia, a habitação e tudo mais necessário para uma vida digna, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor Deus retire da nossa nação tudo aquilo que entristece o Senhor, tudo aquilo que é contrário às sagradas Escrituras, e que a bênção do Senhor esteja sobre todo brasileiro, e que o vento do Teu Espírito sopre de norte a sul, de leste a oeste. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Igreja do Senhor no Brasil. Que o Senhor nos anime, nos capacite, para sempre com alegria estarmos anunciando uma mensagem de esperança, de salvação e de paz, uma mensagem de libertação e cura. Fortaleça a Tua Igreja e anima-nos, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que aqui estamos a ministrar, sobre aqueles que terão contato com esta programação, que sejam tocados, sejam abençoados para a glória do Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Você que está conosco, com alegria, contar com a sua presença. Nosso abraço para Kátia Constant e Daniel Constant. Consigo ver aqui na minha telinha os demais que estão nos assistindo. Que Deus possa abençoar vocês, que estejam desfrutando da santa e da bendita paz do Senhor, aí onde você estiver. É muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua participação. E você possa estar, então, nos abençoando com as suas orações. Você possa estar também nos ajudando a transmitir esta programação, fazendo ela chegar a outras pessoas. Amém, queridos? Ok, irmã Kátia, um forte abraço para a irmã também. A Lígia está aqui retribuindo também um abraço. Está mandando um abraço para você, Kátia, Daniel. Um abraço para vocês aí. Aqui no Rio, estamos com um friozinho, chega a 18 graus, já viu como é que carioca fica, né? Mas que os nossos corações, em todos os lugares de nossa terra,
possam estar aquecidos com o Espírito Santo de Deus. Muito bem, amados, hoje queremos compartilhar mais um episódio da história de Jonas, profeta Jonas, que é uma história que tem lições maravilhosas para a nossa vida, que tem lições que inspiram o nosso caminhar com Deus. É uma história, como temos anunciado, fascinante, né? De alguém que tentou fugir de Deus, mas não dá certo, né, queridos? E está no finalzinho do capítulo 1 de Jonas e no começo do capítulo 2 de Jonas. Eu vou ler do verso 15 do capítulo de Jonas até o verso 4 do capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 15, diz assim: Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. É a história do profeta Jonas, que resolveu fugir de Deus, não obedecer a Deus, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, recusou anunciar o evangelho, cumprir o chamado, e veio a tempestade. E ali no barco concluíram que aquela tempestade era por causa da desobediência de Jonas. Então, diz a narrativa bíblica, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremos, ao Senhor. E aqueles homens então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que maravilha, né? De repente, idólatras buscam ao Senhor na hora do aperto. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Verso 2, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste ao profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, amém? Feita aos nossos corações, vamos ler até o verso 5 do capítulo 2. Muito bem, aqui está o registro bíblico dessa história do profeta Jonas, daquela aventura, que ele experimentou ao fugir da presença do nosso Deus. E este é o 6º episódio, e este episódio nós estamos dando como título No Fundo do Abismo Espiritual. O episódio anterior nós falamos sobre a entrada do abismo, a beira do abismo. E agora vamos ver a história desse nosso irmão no fundo do abismo espiritual. Vamos verificar aqui brevemente nessa história, nesse episódio de hoje, as condições de uma pessoa quando ela chega no fundo de um abismo espiritual, um buraco muito grande, um vão. E como essa pessoa, vamos tentar olhar para a história de Jonas e ver da perspectiva espiritual, que a questão era espiritual. Como é essa pessoa? É uma pessoa jogada fora da vida que Deus planejou para ela. Sim. Deus tinha planejado para Jonas uma vida diferente, um momento diferente desse. E por decisão própria,
e consciente, é bom lembrar, Jonas não tomou a medida sem consciência, ele foi jogado fora da vida planejada por Deus. Ele não era para estar no ventre de um peixe. Diz o verso 1, então, Jonas do ventre do peixe. Ele foi lançado, e o verso 17, o último verso do capítulo 1, diz que um grande peixe, Deus deparou um grande peixe para que o tragasse. E Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Então, interessante, pelo menos na história, é a observação que eu faço, Jonas não havia orado nem antes, nem durante a tempestade. Prestou atenção nesse detalhe? É bom ler a palavra de Deus e olhar para os detalhes. Na hora da tempestade, aliás, antes da tempestade, Jonas não orou. Ele simplesmente saiu, foi ali para o porto, parece de Jope, sim. Em vez de pegar o navio para Nínive, ele decidiu ir para Tarse. Tarse era uma cidade de veraneio, né? Era algo maravilhoso aquela cidade. E Jonas, para ele, era uma cidade, e para Jonas, a cidade de Nínive não merecia. Só tinha gente ruim lá. Ele tinha problemas pessoais também com aquela cidade. E Jonas não orou nem antes. Durante a viagem, tempestade, Jonas foi encontrado aonde? De que maneira? Dormindo. Não é assim? Não está lição para a nossa vida? Que às vezes o Filho de Deus, ele, quando não está bem com Deus, ele não busca a presença de Deus, porque orar é convivência, oração é comunhão com Deus. E aí, ele está numa boa, entre aspas, numa pior, não ora, acha que está tudo bem. Aí, às vezes, está no meio de um temporal tremendo, e ele está dormindo lá no porão da embarcação. Ah, eu não posso deixar de observar que isso acontece exatamente hoje. O mundo está numa tempestade, espiritualmente falando. Não é verdade? Segundo as Sagradas Escrituras. Aliás, Jesus já disse que o mundo jaz no maligno. Não é verdade? Então, e aí as pessoas estão aonde? Ah, estão dormindo espiritualmente. Enquanto pessoas estão se debatendo, inclusive pessoas que precisam conhecer o Deus verdadeiro, que não conhecem, que tem outros deuses, os filhos de Deus estão dormindo. Eu vou estar dormindo aqui entre aspas, e eu vou dizer dormindo acordado, à frente de uma televisão. Dormindo acordado, gastando horas e horas na internet com coisas que não edificam. Dormindo acordado, assistindo partido de esporte, nada contra. Mas quando essas coisas estão no lugar de Deus, nós temos que denunciar e sermos contra. Porque Deus em primeiro lugar. E Jonas estava lá dormindo. E ele não tinha orado nem antes, quando Deus chamou para ele ir para Nínive, nem durante a tempestade. Levou uma bronca do capitão do navio, levou uma sacudidela. O que você acha que nós estamos aqui guerreando para poder manter a embarcação navegando dessa tempestade e você dormindo? E agora, no fundo do abismo, ele ora. Mas aí já tinha sido jogado fora do lugar que Deus planejou para ele. Tem muitas pessoas que estão falando assim, você já deve ter conhecido, que você não seja uma delas. Não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu não sei porque as coisas estão dando errado. Não sei porque eu estou no meio dessa tempestade. Não sei porque essa ventania me derrubou, esse temporal. É que quando o Filho de Deus ele não quer andar no caminho de Deus, as coisas para ele não dão certo. Pode dar até certo, assim, entre aspas, para os outros. Mas para o Filho de Deus não dão certo. Os marinheiros, pelo menos, clamaram freneticamente, desesperadamente aos seus deuses lá. O texto diz que eles clamaram lá para os seus deuses durante a tempestade. E Jonas nem isso fez. A única coisa que falou, eu sei que a culpa é minha, me joga no mar.
nem isso de intercessão, nem um dedinho de arrependimento. E agora o que acontece? Ele sentia o desespero da situação. Que testemunho, né? Desespero da situação. É o desespero causado pela desobediência. E aí ele buscou o Senhor movido pelo desespero. Precisava ser assim? Ô, irmão Jonas, mas é fácil falar para o irmão Jonas, e nós? Não é verdade? Há, queridos, que, olhando para a história do nosso irmão Jonas, nós possamos entender que não podemos ser movidos a falar com Deus quando estamos no fundo do abismo, movidos pelo desespero, pelo medo. Aí aquele desespero, aquela situação fez ele buscar ao Senhor. E ele escreve, a história é ele que escreve. É claro que ele está escrevendo isso depois que passou pela experiência. Não foi quando ele estava lá, é óbvio, né? Então, é bom observar que Jonas pelo menos sabia a quem devia orar. E não orou quando devia orar. E não obedeceu quando devia obedecer. E aqueles homens, coitados, na hora do desespero também, largaram os seus deuses e foram lá oferecer sacrifício a Deus e fizeram até votos. Ah, Senhor, aquele voto que a gente faz na hora do desespero. Ah, Senhor, se o Senhor me atender, eu vou fazer, eu vou... Não é isso? E aqueles homens incrédulos fizeram isso. E cadê o crente Jonas? Nem isso fizeram. Eu fiquei imaginando se Jonas chegasse ali e dissesse assim, a culpa é minha, eu me arrependo. Ali no navio mesmo, ele se prostrasse ali, confessasse seu pecado. Eu estou imaginando. Ah, Senhor, permita que agora eu volte, eu vou te obedecer. Eu, olhando para a misericórdia do Senhor, eu até imagino que Deus ia cessar a tempestade. Mas Jonas não fez isso, não. É triste o que eu vou dizer agora, mas tem gente que é assim. Eles têm consciência do seu Deus, sabem que está errado, mas mesmo assim não volta atrás. Como dizemos aqui, né? Não dá o braço a torcer. Então, Jonas conhecia quem era o verdadeiro Deus. Mas aqui está o problema, né? Aqui está a dificuldade. Ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Sabia que precisava procurar a Deus, mas ele não o fez. Ele preferiu fugir. E agora, ele estava no fundo de um abismo espiritual, em extremo perigo. Mas foi nesse momento, aqui eu acho que é um ponto de começou a mudança, que Jonas começou a apostar no amor divino, que ele vai orar. Ele diz que orei ao Senhor e ele me respondeu, o que ele diz lá. Ele começou a apostar no amor e no perdão de Deus. E ali, no seu íntimo e naquela situação totalmente difícil, ele começou a esboçar no seu interior uma volta para Deus. E ele diz assim ao Senhor, eu orei e tu me ouviste. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Foi nesse momento lá, quando estava no ventre do peixe, que ele então lançou suas esperanças no Senhor. E essa expressão que aparece no hebraico, me ouviste, quer dizer, me atendeu. Eu fui atendido. É esse sentido aqui dessa palavra. Para o homem ouvir Deus
interessante. Para o homem ouvir Deus, envolve obedecê-lo. E para Deus ouvir o homem, envolve livrá-lo. Então, a obediência faz com que o homem consiga ouvir Deus. E aí foi que Jonas estava voltando ao caminho da obediência. E a situação que ele estava? Ele mesmo conta. Do ventre do abismo. Por isso nós chamamos esse módulo, esse capítulo de abismo espiritual. É como o próprio Jonas define. Do ventre do abismo. Aqui indica que o ventre do peixe é uma espécie de sepultura. Essa é a ideia aqui, lá no hebraico. É uma espécie de sepultura. Realmente, se pensarmos bem, Jonas estava quase morto espiritualmente, ou morto espiritualmente. E ali, do ventre daquele peixe, ele fala assim, do ventre do abismo, né? Tu me ouviste. Jonas sabia porque ele fora punido. O crente sabe, não é verdade, irmãos? O crente sabe quando as coisas não estão dando certo conosco, quando é Deus falando, ó, você precisa ser corrigido, disciplinado. Todo crente sabe. Eu sempre digo isso, o crente que tem o Espírito Santo de Deus sabe que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele reconhecia, o que ele reconhecia aqui? A justiça divina. Às vezes, quando o homem está errado, ele ainda fica zangado com Deus e acha que ele está certo. Mas aqui Jonas reconheceu que era a justiça de Deus para com ele. Ele reconheceu. E aí ele fala na sua narrativa que lá no fundo do peixe, quando ele mostra quando começou a brotar um anseio no seu coração de voltar-se para Deus. E ele faz a pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que tem experiência para mim? Senhor Deus, será que eu consigo sair dessa situação? Queridos, que esse momento seja sempre um momento constante na nossa vida. Quando nós, mesmo sem estar no fundo do abismo, possamos estar nos perguntando se eu posso me aproximar de Deus. Se tem algo na minha vida que está entristecendo o Senhor. Se tem algo na minha vida que precisa ser retirado para que eu caminhe bem com Deus. E ele fala assim, será que eu vou ter chance de ver o teu santo templo? Será que eu vou ter chance de te adorar? De voltar à tua presença? Essa história fala muito a nós, aqueles que são conhecedores do Senhor, nós que já tivemos um encontro com Deus. Porque o que eu vejo nesse episódio Jonas foi negligenciando. Ele foi deixando a vontade de Deus de lado. Ele apostou que se ele fosse para Tarse, não ia acontecer nada com ele. Isso é brincar com Deus. Vamos combinar aqui, vamos concordar. Certo, queridos? Eles não. É algo que nós nunca devemos fazer, amados. Essa aposta sempre vamos perder. Mas ele ousou fazer isso. Por quê? Baseado nas suas convicções,
seguiu o desejo do seu coração, as suas ideias. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E alguém disse, que eu falei numa das encontros anteriores, que a Tarsis era que fosse um Eldorado, cidade maravilhosa, para ser curtida, tudo de bom estava lá. E Jonas fez exatamente o contrário. Achava que Deus não estava vendo e que Deus ia esquecer. Mas nosso Pai é tão amoroso, tão amoroso. Deus te ama tanto, me ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele não quer nos perder. Você que é pai, que é mãe, o que você faria para salvar o seu filho? Seu filho está fazendo algo, indo para um abismo, você deixaria? E foi o que Deus fez. Deus falou assim, não, eu vou resgatar meu filho, mas aí ele vai passar por um tempo de correção, de disciplina. E assim foi. Essa condição de uma pessoa no fundo do abismo espiritual é de alguém jogado para fora da vida que Deus planejou. Nós vamos continuar esse módulo, porque ele é tão rico, falou tanto ao meu coração, que eu quero ir compartilhando com você vagarosamente. E no próximo módulo nós vamos continuar vendo assim as condições de uma pessoa no fundo do abismo. Aqui ele estava fora da rota planejada por Deus. E no próximo episódio nós vamos continuar vendo e nos inspirando nessa história, sendo tocados pelo Espírito Santo e tirando das lições do nosso irmão Jonas, lições para a nossa vida hoje. No próximo episódio nós vamos começar vendo que um homem sendo levantado do abismo espiritual por Deus. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Eu queria terminar esse encontro fazendo a oração que fez Davi no Salmo 51, né? Que diz assim, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Amém. E que Deus te abençoe e que Ele possa ouvir esse clamor do nosso coração. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver envolvido. Eu te abençoo dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência. Saudações à irmã Joelma.
Lacorte, toda a sua família e todos aqueles que estão nos assistindo. Que tenhamos o restante de semana grandemente abençoado. E mais uma vez eu declaro um mês de julho de grandes milagres. Milagres para todo lado. Foi a frase que eu ouvi da Lígia um dia desse atrás. Achei maravilhosa essa frase. É milagres para todo o lado. Fiquem todos na santa paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã. A irmã Regina Lira também, um grande abraço, querida. Tudo de bom para você e sua casa. O Alan Barros também está conosco. Deus abençoe você e sua casa. Quem mais? Alan Andrade, pastor Alan. Isso, pastorzão, um grande abraço para você, aí toda a sua família, Lucielen e as meninas queridas.